Boa noite a todos e a todas. Que a gente possa ter um encontro guiado pelo Pai Superior, Pai que tem amor de mãe e que nos conduza nesse encontro e na vida. Que a gente possa levar a sua boa nova a quem mais precisa dela. E hoje, nosso último encontro dessa série de 4 com o Pastor Quino. Como disse a Alexandre Tucci, logo cedo no grupo do WhatsApp, já estamos com saudade. Pastor Quino. Boa noite. Que a paz de Cristo esteja conosco. Que nós nos encontremos com Deus nas faces de nossos irmãos e irmãs e que esta reunião seja, como disse nosso irmão Benedito, um momento fecundo, frutuoso, sob as bênçãos de Deus. Desde já eu quero deixar aqui registrada a minha gratidão pelo convite para estar com vocês e por essa experiência tão amorosa de encontrar a palavra de Deus encarnada nos corpos de vocês e por testemunhar a presença do Cristo vivo nos relatos de vida que vocês colocaram aqui, nas inquietações partilhadas, enfim. Nosso encontro é um encontro com Deus, porque Deus sempre se nos revela na comunidade. É na comunidade que nós experimentamos o mistério profundo da vida que nós chamamos de Deus. Em nosso primeiro encontro, nós começamos conversando sobre a casa como metáfora da Bíblia. A Bíblia é como uma casa repleta de cômodos cujas portas estão fechadas. Para destrancar as portas, faz-se necessário que se disponha de chaves para abrir essas portas. Com a Bíblia também é assim. Nós precisamos de algumas chaves para abrir a Bíblia. Chaves servem para destrancar. E a ideia durante esses nossos encontros tem sido procurar discutir em caráter introdutório algumas chaves que podem nos ajudar a ler a Bíblia como um todo. A primeira chave que discutimos foi a vida de Jesus como chave para ler toda a Bíblia. E durante tal discussão, nós conversávamos que a vida de Jesus é o ponto mais alto da montanha, a partir do qual nós concebemos a montanha com mais clareza, ou seja, a montanha é a Bíblia. Os evangelhos que dão testemunho da vida de Jesus estão aqui no pico da montanha. E é desde os evangelhos que nós devemos ler toda a Bíblia. Um exemplo bem prático da aplicação dessa chave bíblica é nos lembrarmos que a Bíblia está repleta de salmos chamados de salmos imprecatórios. Salmos imprecatórios são salmos que pedem a desgraça dos inimigos. Há salmos que pedem, por exemplo, assim, Senhor Deus, quebra o queixo e os dentes dos meus inimigos. Ora, uma leitura como essa tem a ver com o seu contexto de surgimento, mas como um povo cristão, não podemos fazer isso, porque Jesus ensinou diferente. Jesus ensinou a perdoar e perdoou. É apenas um exemplo de como essa chave se aplica. Em seguida, vimos a segunda chave. A Bíblia apresenta projetos conflitantes entre si. A Bíblia brota de um contexto histórico de um povo que era habitado por diferentes tendências. E havia um projeto popular e um projeto oficial. O projeto oficial representava os interesses do templo e do palácio, ao passo que o projeto popular representava os sonhos dos camponeses que
sonhavam com justiça, com solidariedade e com partilha. De modo que na Bíblia esses dois projetos aparecem em conflito. E Jesus assumiu a linha popular. Jesus denunciou o templo, os desmandos do palácio e se colocou ao lado do povo, de maneira crítica e comprometida. Por fim, tratamos do terceiro ponto, a nossa terceira chave para ler a Bíblia, que foi formulada da seguinte maneira: o tema da Bíblia é a vida. Isso se deu em nosso último encontro, terça-feira passada. Naquela ocasião, nós dizíamos aqui em conjunto que a linguagem da Bíblia é religiosa. É religiosa porque no tempo em que a Bíblia foi escrita, a única linguagem da qual os povos dispunham era a linguagem religiosa. Todavia, muito embora a linguagem da Bíblia seja religiosa, o tema ou o assunto da Bíblia não é religião. O assunto da Bíblia é a vida real, a vida concreta. A Bíblia fala de economia, a Bíblia fala da roça, da seca, das enchentes, dos governantes injustos, da sabedoria popular, das relações também pessoais e interpessoais. Enfim, o tema da Bíblia é a vida. E quando nós vamos lendo a Bíblia, nós sempre precisamos nos perguntar o que é que está por trás das palavras, para compreendermos qual é o assunto que está ali. E aqui, a título de rememoração, por meio de um exemplo, eu vou falar da Santa Ceia ou Eucaristia, a mesa de Jesus, que muitas vezes é interpretada como se fosse somente um movimento ou um ato litúrgico. Na verdade, era uma mesa revolucionária, porque a partilha do pão e do vinho, como também a inclusividade que havia naquela mesa, posto que todas as pessoas dela participavam, se desejassem, era uma mesa que queria, na verdade, ser sinal e chamado para que o mundo vivesse a partilha e a inclusividade em todos os âmbitos da sociedade. Então, a mesa de Jesus é um manifesto profundamente político que contestava a organização social da época e convidava o mundo para viver de outra forma, sobretudo a partir do princípio da partilha. Hoje, nós trataremos de nossa quarta e última chave, que é formulada da seguinte maneira: a Bíblia é testemunho escrito sobre a palavra de Deus. Antes, no entanto, de tratarmos desse tema de maneira conceitual, teórica, eu gostaria que nós sentíssemos esse tema por meio de uma canção que eu vou tentar cantar para nós aqui. É um samba chamado Samba da Utopia. E vale lembrar que utopia não é o que não existe. Utopia não é alucinação. Topos é o lugar ao qual ainda não chegamos, mas vamos chegar, se continuarmos lutando. Portanto, cantemos esse samba da utopia. Acho que esse samba diz muito sobre o nosso encontro e sobre o momento que estamos vivendo. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou orar para chover palavra, sabedoria.
Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou orar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Precisamos nos rebelar contra o mal. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se acontecer afinal e entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Esta canção diz muito sobre aquilo que queremos tratar hoje, porque fala: se o mundo emburrecer, se o mundo andar para trás, nós precisamos chamar a palavra poesia, a palavra sabedoria. Se a tirania entrar em nosso quintal, e já entrou, é preciso tomar o tambor e o ganzá e cantar a palavra utopia. Utopia é a luta dos inconformados e das inconformadas com este mundo injusto, excludente, machista, branco, heterocêntrico na sua estrutura. Enfim, é colocar-se
por outro caminho para chamar o mundo a refazer a sua vida. E quando nós falamos que a Bíblia é testemunho escrito sobre a palavra de Deus, nós estamos tocando num ponto nevrálgico, um ponto crucial de toda a discussão bíblica, mas também de toda a discussão pastoral e até mesmo política. Hoje pela manhã eu conversava sobre a conjuntura atual do Brasil e eu dizia que a cada dia estou mais certo de que qualquer análise de conjuntura que não passe, que não considere os aspectos religiosos e bíblicos mais ainda, será uma análise muito parcial, porque o nosso povo é marcadamente religioso e a religião gera, sim, opção política. A religião forma estruturas mentais para acolher propostas autoritárias ou para acolher propostas que nos convidam a uma democracia participativa, popular. Quase todas as discussões hoje têm essa questão que vamos tratar hoje aqui na sua base, muito embora isso não seja mencionado explicitamente, mas quando vamos ver, isso está na base. Ao longo de nosso curso, temos sublinhado que a Bíblia é um livro de memórias. Memórias que foram sendo contadas e recontadas ao longo de pelo menos 1000 anos, até que, por fim, começaram a ser postas por escrito. O conjunto de memórias que compõem a Bíblia, esse conjunto cumpre uma função muito específica, que consiste em dar um testemunho sobre a palavra de Deus. O termo palavra, aqui entre aspas, é a tradução do termo hebraico davar, conforme vocês podem ver no texto que lhes enviei. Então, quando nós vamos ao Primeiro Testamento, ou ao Antigo Testamento, como alguns costumam chamar, e encontramos o vocábulo palavra, geralmente é uma tradução do hebraico davar. Só que o termo davar em hebraico não se refere apenas a essa palavra aqui que sai da boca. Não é apenas som. Davar é, sobretudo, acontecimento, é assunto, é coisa. Por exemplo, quando nós queremos nos referir a algum objeto e esquecemos do seu nome, nós dizemos aquela coisa, traga-me aquela coisa, eu peguei uma coisa, eu comi uma coisa. Coisa é um termo que nós usamos muitas vezes para designar um objeto para o qual não damos um nome em específico. Pois bem, davar, ou seja, palavra, na tradição hebraica, também assume a conotação de coisa, de acontecimento. Um hebreu poderia facilmente dizer, traga-me aquela davar ali. Podia ser um prato de comida, um martelo, uma pedra. Ou seja, davar é algo concreto, é algo que pode ser visto, que pode ser sentido, que pode ser tocado. Isso é importante para que nós compreendamos que palavra de Deus na Bíblia é fundamentalmente um acontecimento e não uma fala. Isso é importante. Palavra é fundamentalmente um acontecimento. Vamos ver isso, por exemplo, nos lembrando do exemplo do Êxodo.
Em um dado momento da história, os hebreus foram escravizados no Egito e passaram a padecer muitíssimo sob a chibata do tirano Faraó. Aparece então Moisés, que, inspirado por Deus, animado pela força e pela palavra de Deus, Moisés reúne o povo, organiza o povo para que o povo pudesse conquistar a sua liberdade. Faraó resiste, mas o povo reunido não se deixa vencer. O povo consegue se libertar. E esse povo sai do Egito, isto é, da casa da escravidão, e vai para uma terra em liberdade. Esse acontecimento, essa libertação em termos históricos, o acontecimento em si, é palavra de Deus. O livro do Êxodo, por seu turno, é um testemunho escrito sobre essa palavra, que foi o acontecimento em si mesmo. Em resumo, a palavra é o acontecimento. E a Bíblia é um testemunho sobre essa palavra, que, na verdade, é, sobretudo, acontecimento. É importante termos presente um detalhe sobre a nossa compreensão acerca da palavra testemunho. É que há uma grande diferença entre testemunho bíblico e testemunho jurídico, como vemos hoje. Ou seja, no campo bíblico, a palavra testemunho não deve nunca ser entendida como tendo o mesmo significado de um testemunho jurídico. Ou seja, como se o testemunho bíblico fosse uma descrição detalhada de fatos que visa reproduzir os fatos nos detalhes, tal como determinado fato aconteceu. Não, a Bíblia é muito mais que isso. Se a Bíblia relatasse os fatos detalhadamente, a Bíblia seria muito pobre e nós não estaríamos lendo a Bíblia até hoje. O testemunho bíblico não tem nada a ver com testemunhos judiciais de nossa época. Os testemunhos prestados à justiça objetivam a descrição de fatos exatamente como os fatos aconteceram. Se pede a hora, o lugar, a situação, o nome dos envolvidos, o que estavam fazendo, etc, etc. Mas os testemunhos presentes na Bíblia não seguem essa precisão histórica como nós vemos nos testemunhos prestados à justiça. O testemunho bíblico é diferente porque tem outra finalidade. Enquanto os testemunhos prestados à justiça objetivam descrever fatos, o testemunho bíblico tem o objetivo de apresentar uma interpretação sobre determinados acontecimentos do passado, com o objetivo de ajudar o povo a ouvir a voz de Deus nos acontecimentos do presente. Ou seja, quando o povo estava numa situação de opressão, por exemplo, costumava-se contar as histórias do povo se libertando do Egito. E ao contar isso, o povo que estava oprimido naquele momento encontrava força, encontrava inspiração para se organizar e também superar aquele estado de opressão. Porque a história do Êxodo revela que Deus está sempre do lado do povo escravizado, do povo oprimido e daqueles que lutam em comunhão com esse povo pela libertação desse povo. De maneira que esses textos têm esse objetivo, contam
um fato passado, interpretando esse fato. Não é contando tal como aconteceu. Interpretando. E interpreta o fato passado para iluminar os fatos presentes, para que o povo escute a voz de Deus no hoje, no aqui e agora, como nos disse no encontro passado nosso irmão João. A Bíblia, enquanto testemunho sobre a palavra de Deus, é um conjunto de testemunhos que apresentam interpretações sobre a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia apresenta um conjunto de testemunhos, testemunhos interpretativos sobre acontecimentos, sendo que os acontecimentos é que são palavra de Deus. Agora, a Bíblia, ao interpretar esses acontecimentos, a Bíblia o faz de maneira criativa. Os escritores e escritoras da Bíblia tinham o que hoje nós chamamos de licença poética. Eles podiam ornamentar os acontecimentos, enfeitá-los, modificá-los, exagerá-los. Isso nunca configuraria mentira. Isso é liberdade poética, é liberdade artística. Porque, como já conversamos em outro momento, o objetivo não é fazer uma matéria jornalística ou um documentário. O objetivo é apresentar os fatos passados com uma beleza tal capaz de envolver o coração do povo que está precisando de força para lutar. É por isso que na Bíblia há diferentes testemunhos sobre o mesmo acontecimento. Há diferentes testemunhos sobre o mesmo acontecimento. Eu coloquei como exemplo 2 passagens bíblicas, sendo que uma é muito extensa e não convém ler agora, neste momento. Mas suponho que vocês tenham lido em casa e, se não leram, poderão lê-la no momento posterior. No 2º livro dos Reis, capítulo 9 a 10, há a descrição de um golpe de Estado que foi orquestrado pelo profeta Eliseu e levado a cabo por um alto oficial do rei chamado Jeú. O texto que mencionamos aqui provém de um contexto no qual havia uma escola de profetas, cujo grande nome era o do profeta Elias. Essa escola de profetas vivia em conflito com o rei Acabe. Vivia em conflito com o rei Acabe. Elias, o grande nome dessa escola de profetas, morre. E lhe sucede Eliseu. Eliseu foi o sucessor de Elias nessa escola de profetas. Acabe também morre e ocupa o trono o seu filho Jorão. Eliseu guardava em seu coração o litígio e as intrigas que seu grande mestre Elias tinha com Acabe. E então, o que faz o profeta Eliseu? O profeta Eliseu envia um de seus alunos para ir até Jeú, um alto oficial do rei, derramar óleo sobre sua cabeça e dizer: Deus te escolheu como rei. E então, aquele oficial do rei se ergue como rei, desencadeia-se a partir disso todo um processo, e Jeú começa então a reunir o povo, ganha força política, vai até o rei Jorão, mata o rei, mata 70 filhos do rei, mata outros irmãos do rei, destrói o santuário de Baal, mata todos
os seguidores do deus Baal. Enfim, Jeú, sob a bênção do profeta Eliseu, lidera uma das maiores chacinas já vistas na história do povo de Israel. Agora, o tempo todo, no livro dos Reis, capítulo 9 e 10, esse acontecimento é apresentado como se fosse vontade de Deus. Jeú, por exemplo, diz: eis que estou fazendo isso pelo zelo que eu tenho para com Yahvé. Também aparece no texto a ideia de que o que está acontecendo é para que se cumpra a profecia do profeta Elias. Enfim, o texto de 2 Reis apresenta esse golpe de Estado e essa chacina, essa matança sangrenta, como sendo realização de uma profecia, como sendo vontade do Senhor. É assim que aparece. Agora, um século depois, aparece um outro profeta, chamado Oséias. E Oséias, no capítulo 1, versículos 3 a 5, faz uma outra apreciação sobre esse acontecimento. A chacina ficou conhecida como a chacina de Jezreel. Jezreel é o nome do lugar, um campo no qual ocorreu a chacina. Uma chacina que foi apresentada como sendo vontade de Deus, com a bênção do profeta Eliseu. Agora, um século depois, isto é, no século VIII a.C., aparece um profeta chamado Oséias. E Oséias retoma esse mesmo acontecimento, mas faz uma apreciação negativa sobre esse acontecimento. Na visão do profeta Oséias, Deus vai pedir contas à descendência de Acabe, à descendência de Jeú, pelo acontecido ali em Jezreel. Jeú já está morto, mas Yahvé está irado, porque Yahvé reprovou aquela chacina. Aquela chacina, vale repetir, uma chacina feita sob a bênção do profeta Eliseu e levado a termo pelo alto oficial do rei, oficial Jeú. Para Oséias, aquilo foi uma afronta a Deus. Oséias está enraizado na tradição mais antiga do povo de Israel, apresentada no Decálogo: não matarás. Portanto, nós estamos diante de duas apreciações distintas, duas interpretações diferentes sobre o mesmo acontecimento. São dois testemunhos diferentes e opostos sobre o mesmo acontecimento, isto é, sobre uma mesma palavra de Deus. Agora, isso pede uma explicação. É que o testemunho é uma interpretação sobre um acontecimento. E sendo assim, é um olhar específico sobre determinados acontecimentos. Ou seja, quem testemunha, quem interpreta, o faz a partir de suas intenções, a partir de suas aspirações políticas. Nós conversávamos no encontro passado ligeiramente sobre Canudos, que foi o grande êxodo do semiárido. Há muitas interpretações sobre Canudos. Há alguns documentaristas alinhados à extrema-direita, por exemplo, que fazem uma apreciação muito negativa de Canudos, apresentando Antônio Conselheiro como se fosse um lunático, como se quem estivesse lá passasse fome. Mas há outras interpretações que apresentam Canudos como sendo uma experiência de vida comunitária, de vida em igualdade,
interpretações, a meu ver, mais sérias. Na Bíblia também é assim. Há o mesmo fato, muitas vezes, sendo relatado de maneira diferente, porque havia um grupo que queria, de alguma maneira, reforçar certa ideologia dominante. E então havia o que nós chamamos hoje de disputas narrativas. Isso é muito sério e habita toda a Bíblia. Vale dizer que não é Deus quem provoca os acontecimentos. Quando nós dizemos que a chacina ocorrida foi palavra de Deus, nós não estamos dizendo com isso que Deus causou ou quis a chacina. É outra coisa. Significa dizer que Deus fala por meio da chacina. Deus não quer a chacina, mas Deus fala por meio daquilo. Porque Deus sempre fala por meio da vida. Nós estamos atravessando um momento difícil, um momento de uma pandemia. A pandemia é palavra de Deus, não porque Deus tenha causado ou querido a pandemia, mas é que, como Deus fala por meio da vida, Deus fala também por meio da pandemia. A chacina de Jezreel, como já assinalamos, não foi provocada por Deus, mas por um conluio político entre o profeta Eliseu e o oficial Jeú, homem da alta confiança do rei. No livro dos reis, a palavra de Deus ouvida na chacina é que Deus está indignado contra os desmandos da realeza, porque o texto explica assim, é como se Deus estivesse indignado com os desmandos da realeza, da monarquia, e tivesse com isso incitado Jeú, por meio de Eliseu, a cometer aquela chacina. Todavia, para o profeta Oséias, a palavra de Deus ouvida daquela chacina é uma palavra totalmente diferente. Para o profeta Oséias, a palavra de Deus ouvida ali é: não matarás. Eu vou pedir conta do sangue derramado por Jeú. É a palavra do profeta Oséias. O profeta Oséias apresenta, portanto, um contrarretrato, uma apreciação totalmente diferente daquela feita no livro dos reis. Como palavra é acontecimento, a tradição bíblica compreende que a palavra de uma pessoa é a sua própria vida. Nós lemos, por exemplo, em 1 Reis 11:41 assim: quanto ao mais dos atos de Salomão, a tudo quanto fez e à sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro das histórias de Salomão? Aparecem aqui duas palavrinhas que são importantes: atos de Salomão, atos e histórias. É assim que está a tradução de João Ferreira de Almeida, tradução para o português. Em hebraico, aparece a palavra davá, ou seja, os atos de Salomão, a história de vida de Salomão é a sua palavra. Isso é só para exemplificar que, na tradição bíblica, a palavra é acontecimento. E a palavra de uma pessoa é a vida da pessoa, porque a pessoa é um acontecimento. Santinha. Qual é a palavra de Santinha? A palavra de Santinha é a própria Santinha, é a vida de Santinha. Qual é a palavra de Erlon? De Wilson? A palavra de Erlon e de Wilson é a vida deles, é o jeito como se portam na vida. Portanto, a palavra de uma pessoa só está completa quando aquela pessoa morre, porque a palavra se completou. Que a palavra é a biografia da pessoa, que a pessoa fez. Nesse sentido, é que o Novo Testamento
apresenta Jesus como sendo uma palavra. Jesus, no Novo Testamento, é a gramática de Deus, é a poesia de Deus. No Evangelho de João, versículo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nós lemos assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, armou a sua tenda entre nós. A palavra se fez carne. Com isso, não se está aqui falando de um acontecimento misterioso, como se uma palavra tivesse descido do céu e se feito carne. Não é nesse sentido. A palavra se fez carne porque Jesus assumiu em seu corpo, em seu interior, em sua pele, Jesus assumiu a vontade de Deus, assumiu o projeto de justiça do Pai. Sempre que alguém incorpora em sua própria carne o projeto de Deus, essa pessoa está se fazendo palavra. Significa também dizer que a palavra que faz carne é que Jesus assume essa palavra de Deus na sua pequenez humana, em comunhão com as gentes empobrecidas e marginalizadas. É importante perceber que a palavra não se fez espírito, a palavra não se fez alma, a palavra se fez carne. Carne é a expressão que designa a humanidade no seu estado mais fracassado. Carne é isso, é o ser humano na sua dimensão mais fracassada. É a humanidade ridicularizada, é a humanidade golpeada pelas injustiças. Então Jesus assume o projeto de Deus no seu corpo, mas não é no corpo de um rei, seu corpo é o corpo de um pobre, de um carpinteiro, filho de carpinteiro de uma campesina chamada Maria. Então, o Novo Testamento, nesse sentido, apresenta Jesus como sendo a palavra de Deus. No capítulo 14 do Evangelho de João, versículos 8 e 9, nós ouvimos uma das perguntas mais bonitas do Novo Testamento. Felipe, discípulo de Jesus, diz assim para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E o que é que Jesus diz para Felipe? Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido? Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Isso é muito forte. Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. O que isso significa? É que Jesus vivia uma intimidade tão grande com Deus, uma intimidade tão profunda com Deus, que as características de Deus se refletiam em Jesus. No capítulo 10 de João, Jesus diz: eu e o Pai somos um. E ao dizer eu e o Pai somos um, Jesus estava dizendo: eu e o Pai somos um num só projeto de amor pelo mundo. A unidade aí não é unidade de pessoa, nem unidade de identidade. É unidade de projeto. É unidade de sentimento pelo mundo. É unidade de visão. É unidade de compromisso. Portanto, dizer que Jesus é a palavra de Deus ou é palavra de Deus significa dizer que a vida de Jesus, enquanto acontecimento histórico, é palavra de Deus. A vida de Jesus, enquanto acontecimento histórico, é palavra de Deus. Os evangelhos, por sua vez, constituem um
testemunho sobre essa palavra de Deus, que é Jesus. Quando falamos que a vida de Jesus, a vida histórica de Jesus é palavra de Deus, nós estamos falando do Jesus da gente, o Jesus de pés empoeirados, de mãos calejadas, o Jesus que teve que ser migrante, fugitivo, que foi perseguido, que foi depois preso, torturado e assassinado. A vida de Jesus é palavra de Deus, porque o jeito de Jesus viver é o jeito que Deus quer que todo mundo viva. Por isso, a vida de Jesus é uma palavra de Deus. Os evangelhos, por seu turno, são testemunhos sobre essa palavra de Deus. E porque os evangelhos são testemunho, é que os evangelhos não falam do mesmo modo sobre Jesus. Por exemplo, no evangelho de Marcos, Jesus está em constante movimento. No evangelho de Marcos, aparece muito uma partícula que nós em grego chamamos de kai, e é traduzida por e em português. Isso se repete no evangelho de Marcos. Jesus estava fazendo isso e Jesus foi ali e o tempo todo. Nós perdemos o fôlego. Ninguém consegue acompanhar o Jesus de Marcos. Ele está o tempo todo pregando, expulsando demônios, curando enfermos, em confronto com os fariseus, debatendo. É muito rápido. Parece que o Jesus de Marcos não dorme, não come. Ele é um militante frenético que não para um segundo. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, é diferente. Nós encontramos um Jesus sentado, pronunciando longos discursos. E todas as pessoas podem se achegar a ele e ouvi-lo, porque ele tem tempo de sobra para falar e explicar o projeto de Deus para o mundo. No Evangelho de Marcos, como também no Evangelho de Mateus e Lucas, Jesus começa o seu ministério na Galileia. E ao final de seu ministério, Jesus vai subindo para Jerusalém, onde morre. Ou seja, Jesus passa a sua vida toda aqui, mais ou menos na Galileia, uma região mais pobre, e depois vai subindo para Jerusalém. Ali ele é preso, torturado e assassinado na cruz. No Evangelho de João, a perspectiva já é outra. Ao invés de estar na Galileia e ir para Jerusalém, não. Jesus está o tempo todo ali, por volta de Jerusalém, e de vez em quando vai a outros lugares. Isso basta para percebermos que os evangelhos apresentam testemunhos distintos, diferentes sobre Jesus. São 4 evangelhos canônicos e há muitos outros considerados apócrifos que também tentam dar um testemunho sobre Jesus. E aí vem uma pergunta fundamental. Por que isso se deu? Ora, a primeira explicação é que são testemunhos. E esses testemunhos, quando foram sendo escritos em comunidades distintas, que viviam problemas diferentes. E no momento de contar a história de Jesus, cada evangelista enfatizou ou destacou, deu realce aos pontos que tinham a ver com os problemas das comunidades nas quais eles estavam. Esse é um dado. Isso mostra que Bíblia e Palavra de Deus não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. A Palavra de Deus é acontecimento. E, em especial, é a vida de Jesus acontecida. É a vida de Jesus realizada. Agora, os evangelhos dão testemunho, fazem uma interpretação sobre a vida de Jesus. Nas comunidades cristãs, costuma ser muito forte a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus. E que por isso devemos ser seguidores
e seguidoras da Bíblia. No entanto, convém lembrar que a palavra de Deus não pode ser aprisionada na gramática e que Jesus, palavra de Deus por excelência, não pode ser posto em livros. No Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, e também no capítulo 21, versículos 24 e 25, nós lemos que Jesus fez muitas outras coisas, mas que aquelas coisas ali foram postas por escrito para que nós alcançássemos a fé. E se diz ainda mais que se fossem escrever tudo que Jesus disse e fez, os livros não caberiam no mundo inteiro. É preciso, portanto, dizer que a Bíblia não é Deus, nem é Jesus. A Bíblia é um testemunho sobre a palavra de Deus, a palavra acontecida. E a validade da Bíblia é que a Bíblia é um testemunho canônico, isto é um testemunho reconhecido pela Igreja. Mas a Bíblia não tem um caráter absoluto, não mesmo. É sempre importante ter presente que a palavra de Deus é sempre ouvida nos acontecimentos que se dão na vida. E que dentre esses acontecimentos, o mais importante para a Igreja é o acontecimento chamado Jesus de Nazaré. Esse acontecimento, Jesus de Nazaré, permanece vivo e sendo revivido em todas as comunidades que assumem seu projeto e o levam a termo. Como vocês, vidas que desabrocham no semiárido. Vocês estão levando adiante o projeto de Jesus. E é nesse levar adiante que Jesus revive. A Bíblia, do Gênesis a Apocalipse, isto é, do seu primeiro livro ao seu último livro, é testemunho escrito acerca dessa palavra de Deus. O testemunho bíblico sobre a palavra de Deus, no entanto, não tem o objetivo de desmerecer os testemunhos provenientes das outras religiões, de maneira alguma. Como também não tem o objetivo de nos informar sobre um passado morto, como se a Bíblia quisesse apenas nos contar histórias e nos informar. Não. A Bíblia, enquanto testemunho escrito sobre a palavra de Deus, quer nos ajudar a interpretar os acontecimentos atuais, os acontecimentos de nosso tempo, para neles descobrirmos a palavra de Deus, que nos chama ao amor e ilumina nossas vidas, como lemos no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esta é a quarta e última chave para ler a Bíblia que apresentamos. Vale lembrar que a raiz do fundamentalismo bíblico é a afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque existe uma diferença entre dizer que a Bíblia é palavra de Deus e dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Se usamos o artigo definido a palavra de Deus, nós estamos dizendo que a Bíblia abarca a palavra de Deus e condensa toda a palavra de Deus, e seria um equívoco, porque Deus nos fala por meio da vida
Deus nos fala por meio da criação, da natureza. Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A palavra de Deus está a ecoar o tempo todo e a Bíblia é uma referência para que, a partir dela, nós dialoguemos com a palavra de Deus que vai surgindo em nossas vidas, em nossa caminhada, em nossa história. Para não concluir, o desejo nosso é que jamais concluamos este curso. Esse curso precisa continuar acontecendo dentro de nós, em nossa prática de leitura bíblica e, sobretudo, em nossa vida de fé. Eu diria que ler a Bíblia é uma tarefa que exige responsabilidade e empenho constantes. Não basta memorizar textos bíblicos, é preciso interpretá-los. A Bíblia, se bem interpretada, pode ser, como gosta de dizer nosso querido Dom Sebastião, pode ser uma escola de liberdade, se for bem interpretada. E eu diria ainda que também pode ser uma escola de rebeldia política diante das estruturas injustas e dos governos opressores. Sim, a Bíblia, se bem interpretada, pode ser uma escola de liberdade e de rebeldia. Pode ser uma luz que ilumina a nossa caminhada de fé. Pode ser um poema de amor e de resistência que nos inspira a lutar por um mundo mais justo e solidário. Neste singelo curso, discutimos apenas 4 chaves para ler a Bíblia. Há muitas outras, é claro, há muitas outras chaves. Mas nós nos detivemos nestas, porque, pelo que entendo, essas nos parecem ser as principais. Pelo menos para que nós alcancemos uma visão global da Bíblia e tenhamos uma ferramenta básica para nos movimentarmos dentro da Bíblia. Agora, apesar de este curso ter como assunto a interpretação da Bíblia, o horizonte desse curso vai para além da Bíblia, muito além. A intuição que subjaz a este curso é que, interpretando melhor a Bíblia, nós vamos interpretar melhor a vida. E que, interpretando melhor a vida, nós vamos também interpretar melhor a Bíblia e vice-versa. Como diz Mia Couto, tudo é página. Precisamos ler as páginas da vida, as páginas de nossos corações, de nossas histórias, de nossas lutas. E a Bíblia entra como outras páginas que se somam às nossas páginas, formando um colorido diálogo de vida, de amor e de resistência. A experiência de ler a Bíblia atingirá a sua finalidade máxima quando nossos próprios corpos se tornarem poesia de liberdade, poema de resistência, soneto de ternura, romance de libertação e de revolução. Agradeço muito pelo privilégio de testemunhar o desabrochar de vocês e por vocês, todos e todas, fazerem com que meu coração se tornasse, nesses dias, um jardim florido, em pleno desabrochar de flores que perfumam a vida, que nos embelezam, que nos humanizam e
e que nos fazem mais parecidos e parecidas com Jesus de Nazaré e comprometidos e comprometidas com o povo que luta, com o povo que luta pela vida. Muito obrigado. Boa noite mais uma vez a Boa todos noite. e todas. E aí, pastor, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, gratidão por mais essa aula, por mais esse entendimento. E aí, às vezes, eu questionava, ainda me questiono, essa questão da leitura da palavra, da leitura da Bíblia. Porque ler é muito fácil. É fácil demais se ler, é fácil demais você pregar para o outro dizendo que está lendo. Agora, eu sempre digo, a palavra, ela não é passada se você não vivenciá-la. Então, você só pode passar a palavra de Deus se você tiver capacidade de vivenciar aquilo que você está pregando. E hoje o Senhor dá essa chave do testemunho. Jesus sempre deu testemunho de vida. E para nós que trabalhamos em comunidades e acreditamos que a palavra de Deus é quem nos guia, então a gente tem que dar esse testemunho, saber ser nas nossas ações, dar o testemunho dessa palavra e não só fazer a leitura por fazer. Então, acho que é muita gratidão minha nesse momento, porque no meu entendimento eu achava que eu não sei se eu estaria errada, mas hoje vejo com a sua aula de hoje que meus questionamentos estavam certos. A leitura é fácil, a vivência que é ela. Então, acho que o testemunho da gente é que tem que provar se a gente está ou não ao lado daqueles que buscam a libertação. Obrigado, muita gratidão e obrigada à Escola Bíblica que me convidou a participar. Estou cada dia mais me enriquecendo, porque isso é uma riqueza quando você descobre ainda mais o desabrochar da vida. Obrigada. Boa noite. Domingo passado, nós tivemos uma live com o Padre Malan. O título era Onde está Deus em tempos de pandemia? Aí eu conversando com o Benedito, eu disse, esse título está bem assim, porque a gente sabe onde está Deus, ele está cuidando da gente, essas coisas que acontecem não é culpa dele, é nossas ações mesmo. Assim, fiquei assim, achando o título meio criticando um pouco na minha ignorância. E ele deu uma resposta que... A resposta que ele deu foi, às vezes Deus se esconde para se fazer encontrar, para ser buscado. Isso fechou assim. Eu fiquei... Completou tudo para mim, o que eu achava, que o título não estava de acordo, porque a gente sabe onde está Deus e que a culpa não é de Deus. Só isso, obrigada. Muito bem. Esse aceno o senhor traz, pastor Quino, para nós hoje, um golpe de Estado orquestrado lá no livro dos Reis. E parece que os golpes, no decorrer da história, parece que se fundamentam na palavra de Deus para poder aplicar com muita aplicabilidade nas situações vivenciais que passamos hoje. É notória, é fato, é real, e vários golpes se fundamentam também na palavra de Deus, como até o Código de Justiça também, né? A gente via no estudo de Deuteronômio ontem a questão da lei, e tem esse arcabouço também, né? Todo o código jurídico está de acordo com a palavra de Deus, está dentro da Bíblia Sagrada. Mas uma coisa assim que me chama a atenção é aquela passagem que o senhor trouxe para nós, a do Evangelho de João, um dos mais belos textos, né? Quando Jesus diz que ele e o Pai são um. E tem uma música de Roberto Carlos, Jesus Cristo, que ele faz uma confusão entre o Filho e o Pai, né? E tem muita gente que também faz a confusão, chama Jesus de Pai. E ele é Filho, Deus é que é Pai. Então tem essa relação dúbia, né? A relação entre o Pai e o Filho, porque ele diz, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Então isso é uma coisa assim fantástica.
Mas a gente só tem que agradecer ao Senhor por nos presentear com essa introdução à palavra de Deus, trazendo apenas 4 chaves de leituras bíblicas que nos motivam, que nos ajudam a desenferrujar, né, as tramelas que estão enferrujadas no decorrer desse processo, até da pandemia, porque estamos praticamente ociosos dentro de casa, nos distanciamentos sociais e lutando contra essa situação que aí está. Então, a nossa palavra é de gratidão. Agradecer a Deus pela tua vida, pela tua sabedoria de partilhar essa tua experiência, essa riqueza que vem nos alimentar e saciar a nossa fome e sede de debruçarmos sobre a palavra de Deus. Gratidão. Eu lembrei dessa passagem quando você falou que as pessoas falavam que a culpa da guerra, ou de ter morrido muitas pessoas nessa matança, era de Deus. Aí por isso que eu lembrei disso também, que agora também muitas pessoas morre uma pessoa, acontece uma tragédia, morre uma criança, as pessoas ficam se perguntando onde está Deus, né? Por isso que eu lembrei dessa passagem de domingo da live. E também quero lhe agradecer também. Pelo... Alegria minha. Porque é sempre bom lhe ouvir. É sempre uma bênção. Obrigada. Por nada, é sempre bom estar com vocês. Eu agradeço a Santinha, a Rosileide e o Wilson pelas belíssimas colocações. Santinha falou sobre a necessidade de vivenciar a palavra. A palavra só terá sentido se ela for vivenciada por nós. No livro do Êxodo, nós lemos, por exemplo, que a sarça ardia. Mas a sarça só terá sentido se ela arder dentro de nós. Ou seja, a Bíblia não quer apenas nos contar histórias. A Bíblia nos chama a juntos fazermos uma história em coerência com o projeto de Jesus. E a irmã Rosileide falou algo muito interessante sobre o escondimento de Deus, esse Deus que se esconde para ser buscado. Rubem Alves já dizia: Deus é como um pássaro encantado que nunca se vê, só se ouve seu canto. O pássaro canta, nós nos aproximamos do pássaro e o pássaro se esconde, nós vamos caminhando. Porque se nós achássemos Deus, ele se tornaria nossa propriedade. Mas ele se esconde para assegurar que nós sempre estaremos caminhando, sempre em movimento. E é nesse movimento que nós faremos uma experiência que o Wilson chamou aqui de união com o Pai. A união de Jesus com o Pai se dá pela intimidade. Jesus se sentia tão íntimo de Deus que o sentia como Pai e se tornava um com Deus no amor que Deus tinha pelo mundo. E nós podemos sim fazer essa experiência mística, essa experiência de encontro com o mistério na vida, para a vida, para que a vida esteja cada dia mais bonita e perfumada. Quando o Senhor fala uma palavra, eu digo assim, a palavra de Deus é o próprio Deus. Não é? A palavra de Deus é o próprio Deus. Ela é, portanto, infinitamente rica de significado e de poder. Quando o Wilson falou aí que Jesus, e o Senhor também diz que Jesus, quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Aí nos dá a dizer que Deus é a própria palavra e Jesus é o próprio Deus encarnado na palavra. Eu queria que o senhor destacasse isso aí para mim, mas eu ficar mais consciente disso. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Que os profetas, não é? Usa a palavra de Deus para identificar esse Deus. Ou fiz alguma pergunta aí que fez confusão? A palavra de Deus é o próprio Deus. Jesus se encarnou
como filho de Deus. Quem vê o Pai, vê o Filho, vice-versa. Então, a gente pode ver isso aqui, que portanto, uma palavra é infinitamente de significado e de poder na palavra de Deus, que é o próprio Deus. Só era isso mesmo. E agradecer por essa palestra do senhor, muito rica para todos nós, aqui do CEBI, do Sertão, em Petrolina. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha, muito obrigada, pastor Quino. Obrigada aos colegas. E estou, assim, muito feliz, né, que a cada dia a gente vai sentindo como que suas palavras vão nos ajudando a desabrochar, né, na perspectiva do objetivo próprio, né, da nossa escola. E fiquei muito feliz hoje com essa sua argumentação, né, com esse conceito que você deu da palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus. A gente falaria o certo é que a Bíblia é palavra de Deus, né? Quer dizer, apenas uma letra faz uma grande diferença. E isso me fez lembrar do poema que você cantou, né, que a gente pode considerar hoje uma grande palavra de Deus, né, para a humanidade, nessa época que a gente está vivendo. Me fez lembrar também do canto de Zé Vicente, né, que eu considero Zé Vicente um grande místico da palavra, um grande místico da vida. Né, e eu lembrei aquele refrão do canto dele, que fala: toda palavra de vida é palavra de Deus, toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. Então, esse canto de Zé Vicente e suas palavras confirma para a gente, né, o que é a palavra de Deus. E a gente sai nessa questão hoje, né, assim, se perguntando para a gente mesmo. Eu acho que é um ponto de reflexão, um ponto de avaliação para cada um de nós. Eu sou ou não sou palavra de Deus? Eu estou sendo ou não sendo palavra de Deus? Muito, muito obrigada mesmo por suas palavras, pelo seu testemunho também. Que a forma como você fala, a gente percebe que existe muita profundidade e que realmente você é palavra de Deus para a humanidade. Muito, muito obrigada, pastor Quino. A gente agradece muito ao pastor Quino essas 4 noites em que apresentou 4 chaves, como ler a Bíblia. E realmente para a nossa escola era muito importante. Isso é, na realidade, uma base, né? Nós temos agora muito em comum como ler a Bíblia, refletir, interpretar e continuar, né? O pastor Quino falou várias vezes, ou sempre, dessa escola, vidas desabrocham no semiárido. Então, ele não falou isso, mas eu poderia talvez dizer que o semiárido seja outra chave. Porque quando eu estudei a Bíblia, meu professor então disse: se você pode ir para a Terra Santa, vai. Porque é o 5º evangelho, muito chamado a Terra Santa, que é uma região do semiárido, né? O 5º evangelho onde Jesus viveu, e também a vida do povo, né? Quando eu cheguei no Brasil, no semiárido, eu me lembrei disso, né? Que o semiárido é muito, muito semelhante
a terra da Bíblia. E eu tive a oportunidade de ir 3 vezes lá na Terra Santa, né? A última vez no ano passado, e fiquei mais na Palestina, onde o povo sofre hoje em dia, muito explorado, muito semelhante ao povo da Bíblia, as tribos, né? Onde era a região das tribos de Israel, a maior parte hoje em dia é Palestina, né? Mas quando nós trabalhamos no IRPA, colocamos também a Bíblia em nosso trabalho. O nosso trabalho dentro da Bíblia. E várias vezes o povo disse, né, quando nós comparamos a Terra Santa, a Terra da Bíblia, a Terra de Jesus, com a nossa terra, né, então nós nos achamos dentro. E a nossa história está dentro da Bíblia, né? O povo diz, nas comunidades, infelizmente não conseguimos visitar uma, né? Quem sabe vamos conseguir visitar a comunidade Santana. Então diz, nossa história está dentro da Bíblia, nós estamos dentro da Bíblia, né? Então essa é a continuidade, ou a mesma coisa, né? Como você falou, as 4 chaves, né? E nós colocamos mais uma chave. Você falou que tem muitas chaves, né? Então, nesse sentido, é muito bom, foi muito bom a sua contribuição, e nós agradecemos muito. Obrigado, João. Uma alegria imensa partilhar com vocês. Eu vou começando aqui pela colocação de Godoy, passando pela da irmã Joelma e voltando para a de João. Eu começo agradecendo pelas colocações de vocês, que fazem parte do encontro mesmo. Não é apenas que vocês colocam, não se constitui apenas uma apreciação, mas integra verdadeiramente o curso como um todo. Godoy levantou uma questão aqui sobre Deus ser a palavra e Jesus é o Deus palavra se fazendo carne. Godoy e demais. Essa é uma questão que é debatida na igreja há mais ou menos 2000 anos e não se chega a um consenso. Agora, desde um ponto de vista daquela leitura com os pés no chão, nós nos lembramos de uma coisa. O Evangelho de João começa com um poema. O capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18, ali é um grande poema à palavra, assim como o livro do Gênesis. O capítulo 1 do livro do Gênesis até o capítulo 2, versículo 4, é um grande poema. E quando nós vamos ler um poema, nós não podemos tomar um poema ao pé da letra. Por exemplo, Gonçalves Dias escreveu: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, nosso céu tem mais estrelas, nossos bosques têm mais vida, enfim, e por aí adiante. Gonçalves Dias estava em Portugal, com saudades do Brasil. E por meio desse lindo poema chamado Canção do Exílio, Gonçalves Dias expressa a sua saudade do Brasil. Ora, se nós tomarmos esse poema ao pé da letra, nós poderíamos dizer o seguinte: Gonçalves Dias está afirmando que o céu do Brasil tem mais estrelas que o céu de Portugal e que as várzeas do Brasil têm mais flores que as várzeas de Portugal. Quando, na verdade, Gonçalves Dias não está fazendo essa afirmação. Ele está usando uma linguagem poética para exprimir a saudade que ele sente do Brasil. Da mesma forma, é com o poema
que aparece ali em João, capítulo 1, versículo 1 a 18. Ali se diz que Deus é palavra e que essa palavra se fez carne. Essa palavra é Jesus. Com isso, não penso ser apropriado imaginar um evento miraculoso, como se Deus descesse e se fizesse homem. Aquilo é uma linguagem poética. Um texto que ajuda a iluminar esse é o texto que está no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Ali Deus diz assim para Davi: nascerá de ti um filho, e eu serei um pai para teu filho, e teu filho me terá por pai. Ou seja, Deus promete que instauraria uma relação pai-filho com a descendência que emanaria do rei Davi. No livro dos Salmos também aparece isso, o rei sendo visto como filho de Deus, porque o filho de Deus na Bíblia designa uma relação profundamente íntima, não que Deus tenha gerado no sentido biológico, mas o filho de Deus é quem vive como Deus vive. No Evangelho de Lucas, também no capítulo 6, está escrito assim: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. E em Mateus 5 nós lemos: bem-aventurados os fazedores da paz, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Ou seja, na Bíblia, filho de Deus é quem faz a vontade de Deus, é quem vive como Deus é. Se Deus é misericordioso, a maneira de eu me tornar filho de Deus é também passando a ser uma pessoa misericordiosa. Por isso, quando nós lemos em João 1,14 que a palavra se fez carne, é para dizer que Jesus assumiu em sua vida o jeito de Deus viver. Se Deus é justo, Jesus viveu sendo justo. Se Deus é misericordioso, Jesus viveu sendo misericordioso. Se Deus tem repulsa pela injustiça, Jesus também teve repulsa pela injustiça. Então, é nesse sentido. Agora, Deus e palavra de Deus são expressões que podem ter o mesmo significado. Na tradição judaica, nos escritos judaicos que estão fora da Bíblia, como, por exemplo, no Targum, que é um conjunto de textos escritos pelos judeus, ali dizer palavra de Deus ou dizer Deus é a mesma coisa para eles. Porque a palavra de Deus é Deus acontecendo na vida. Então, Godoy, a sua questão é boa e você está entendendo muito bem. É isso mesmo. Deus é a sua própria palavra. A palavra de Deus é o próprio Deus. E a Bíblia é um testemunho sobre essa palavra, e Jesus é essa palavra vivida, essa palavra experimentada em seu próprio corpo. De modo que, quando nós nos perguntamos pelo que é a palavra de Deus, é só olhar para a vida de Jesus. É nesse sentido que a irmã Joelma observa a importância do detalhe, o ar. Se nós dissermos que a Bíblia é palavra de Deus, nós estamos dizendo que a Bíblia é, mas não é ela só. Se dissermos que a Bíblia é a palavra de Deus, então isso quer dizer que nada mais fora da Bíblia é palavra de Deus. E a irmã Joelma nos lembrava que a poesia pode ser palavra de Deus, nossas vidas podem ser palavra de Deus, desde que nós vivamos conforme o projeto de Deus, desde que nós amoldemos a nossa vida à vida de Deus.
E isso faz com que nós percebamos que diferentes realidades podem ser palavra de Deus. O deserto, a caminhada pelo deserto, foi uma palavra de Deus para o povo de Israel. As invasões babilônicas foram uma palavra de Deus. O semiárido é palavra de Deus e é chave para ler a Bíblia, como destacou João. É preciso ler a Bíblia com os pés no chão. E ler a Bíblia com os pés no chão significa considerar o lugar em que estamos, a luta do povo ao lado do qual estamos e com o qual lutamos, como chave para nos aproximarmos da Bíblia. O melhor lugar para compreender a Bíblia é na vida. E não apenas na vida de maneira alienada, mas na vida de maneira engajada, lúcida, comprometida, sentindo o calor, o frio, o medo, a esperança, a coragem. Sentindo tudo isso, nós podemos sim fazer uma leitura da Bíblia a partir do lugar no qual nossos pés pisam e, no caso de vocês em particular, uma leitura a partir do semiárido, para que a Bíblia e a palavra de Deus desabrochem no semiárido com frescor que faça sentido para o semiárido e para tantas outras pessoas que se aproximarem do semiárido em busca de fazer uma experiência profunda de Deus, em sua palavra, que desde aí desabrocha. E, pastor, a Bíblia é palavra de Deus enquanto acontecimento real de vida concreta. E na vida concreta existem as pandemias, os pandemônios e algo mais. A gente viu ontem uma chave de leitura específica para o livro de Deuteronômio, já que a gente vai trabalhar o mês da Bíblia, esse livro. E a gente viu uma coisa bem interessante, um fato bem interessante, para mim, bem interessante na questão do sábado. E lá em Êxodo, o sábado era guardado para descanso do trabalhador e do patrão, e o ano sabático, de 7 em 7 anos, para descanso da própria terra. E já em Deuteronômio, as coisas começam a alterar. Aí o descanso do sábado, que eu quero me deter só a esse sábado, para o homem, para o trabalhador, já não é mais para o descanso. O sábado é para louvor a Deus. Quer dizer, você pode continuar cansado, desde que louve a um Deus. Essas questões que também a política e a vida concreta vão tirando dos mais fracos, em nome de um Deus, para continuar uma exploração. E esse Deus está do lado do mais fraco, se esse mais fraco reage. Escuta, como escutou o grito de Ismael. Então, esses gritos, o grito de Agar, quem está oprimido tem que gritar que Deus escuta. E a palavra como acontecimento, como história de vida, eu já estou ficando meio velho, eu me lembro bem quando o pessoal dizia, essa é uma pessoa de palavra. Não é porque deu a palavra que vai cumprir, é o histórico dela, faz com que ela seja conhecida. Eu não tive a oportunidade de ver as outras aulas, rapaz. Eu vi um pouco ontem, nem vi tudo, e graças a Deus eu consegui. Achei muito importante dessa questão das portas, das janelas. Porque às vezes, como falava a Santinha, a gente é um pouco leigo em algumas questões, mas a gente tinha muita vontade de fazer, digamos assim, partilhar, talvez não seria dentro da nossa contribuição, mas aprender contribuindo, entendeu? E às vezes eu sempre falava, e ainda falo, que os nossos tempos, as pessoas que administram, o pessoal que fica mais na frente, eles costumam muito fechar as portas para a gente não ter a oportunidade de entrar.
Na verdade, a questão de fechar a porta é a maneira como a gente é recebido, como a gente é, digamos assim, é visto nesse meio que a gente tem vontade de dar nossa contribuição, aprender contribuindo, entendeu? Ô, pastor, você é um cidadão muito iluminado, você é uma pessoa de um conhecimento assim, fantástico. E a maneira, o modo como você transmite isso, deixa a gente assim muito aberto e seguro para compreender certas passagens, certas situações na história do Antigo Testamento que faz a gente se levantar para começar a caminhar, vendo que na frente da gente, pessoas próximas da gente, tem digamos, esse coração aberto para, digamos assim, molhar a cabeça das pessoas. E a gente se sentir assim, digamos assim, muito feliz, porque aqui nesse grupo tem muita gente aqui que conhecida essa santinha, eu acho que ela é santinha, mas é uma santa bem grande, chama ela de santinha porque ela é uma santa bem maior, né? Mas eu fico feliz e, digamos assim, muito alegre, porque o pastor encheu a gente, assim, digamos assim, de esperança e abertura, assim, tanto no nosso olhar como no nosso sentimento de ver as situações. Eu estava aqui fazendo uma reflexão e quero aqui amorosamente agradecer a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esses companheiros e essas companheiras que atraem uma pessoa iluminada. A minha reflexão é isso, o que foi que fez ele vir para cá, vir para a gente? Certamente porque aqui também tem gente iluminada, gente linda. E aí eu quero agradecer mesmo a Deus por cada uma e por cada um que faz isso acontecer. E aí essa pessoa maravilhosa, né, que vem com a palavra de Deus exatamente fazer a gente entender. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Zezinho, muita gratidão. É o seguinte, a gente ficou na aula passada, um pouquinho depois, para combinar alguns pontos de outras atividades que virão, e aí na conversa a gente ficou pensando como agradecer momentos tão bons, momentos tão ricos, momentos tão participativos, e situação inimaginável. Nós, quando pensamos a escola, nunca nos passou pela cabeça que nos encontraríamos assim, que teríamos essa oportunidade de dar um passo largo. Eu considero um passo largo, muito largo. Para mim mesmo, abriram-se muitos horizontes, uma visão muito boa que o pastor coloca, muito bom. E aí, eu fui sugerir que a gente fizesse assim, alguma coisa coletiva para fazer bonito, assim, encerrando pelo menos a parte assim, de aula. E aí, ao invés do meu pedido, da minha sugestão valer para todo mundo, botaram a tarefa para mim. E eu vou, em nome do grupo, manifestar um pouquinho, através de um pedacinho de canção. Eu gosto de cantar, mas há mais 90 dias, 120 dias, sem quase nem falar, então eu estou sem nenhum exercício de voz. Se ficar ruim, oi? Tu deixa Erlon fechar o pensamento dele e a gente fecha com a voz. De forma nenhuma, era só isso mesmo. Eu estava verificando se estava tudo, se a gente ia ouvir a Esther. Só isso. Vamos, Esther. Não, então é bem curto. E se eu não conseguir chegar a fazer bonito, vocês me ajudam. É porque disseram que quando todo mundo, se abrir o microfone de todo mundo, dá microfonia, não sei o quê, eu estou até um pouco nervosa. E aí, pastor, eu vou cantar um pedacinho da Canção da América, do Milton Nascimento. Não vou cantar a primeira parte, que é o pedacinho mesmo que fala da América, né? Mas vou cantar só a segunda parte, certo? E nós oferecemos a você, nós todos, essa canção, essas palavras. Amigo é
coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Beijo. Oh, fico emocionado com tão linda canção, tão lindo gesto de amor. É um momento inesquecível para mim. E concluir essa nossa caminhada aqui com essa canção cantada por você, Esther, representando todas as pessoas do grupo, é de fato um testamento espiritual para a minha vida. E tenha certeza que esse encontro e esta canção que você cantou animam a minha fé, perfumam a minha caminhada e poetizam a minha vida. Acolha e acolham a minha sincera e eterna gratidão. Tenho-lhes no peito. Que bom, Pastor Quinho. Eu também quero falar rapidamente. Os dois primeiros encontros não consegui participar ao vivo, porém eu assisti a aula, o Erlon compartilhou, e hoje foi quase que cheguei assim, um pouco atrasado também, mas também quero expressar a gratidão pela sua forma de se comunicar, de comunicar essas chaves da Bíblia de uma forma leve, suave, poética, né? Musical, com uma leveza no sorriso, nos olhos, e de forma bem orante, né? Eu acho que a forma que você foi conduzindo foi uma forma que ajudou também a rezar, né? A alimentar a espiritualidade, né? Ficou muito teórico, né? Hoje um pouco não era aquela coisa muito, muito teórico, simplesmente, mas era algo ligando a vida e alimentando a espiritualidade. Então, que Deus abençoe essa sua caminhada, e que possamos realmente contar contigo, também na nossa caminhada por aqui, da Escola Bíblica e de tantos outros movimentos também que a gente faz parte, né? E desde já dizer que agora no dia 19 a gente começa um seminário da água, a Escola Bíblica, junto com o CEBI, junto com os movimentos sociais, aqui nessa organização, e o tema do nosso seminário da água é um rio de água viva para uma sociedade sedenta. E o lema viu, sentiu compaixão e cuidou. E a gente também quer refletir as realidades que nos saltam aos olhos, né, esses gritos, e também rezar e também pedir a graça do bom Deus, né, para toda essa nossa realidade. Então, grata por aceitar o convite de fazer parte da nossa escola bíblica com esse módulo, né, e que a gente realmente possa estar presente em suas orações e no seu propósito também de transmitir a palavra, né? Muito obrigada por toda a colaboração. Um abraço, viu, pastor? Muito obrigado, Samila. Estar com vocês, como você já disse, é uma experiência orante. Os nossos encontros constituem uma comovente reza, uma oração muito bonita, que eu guardarei comigo para sempre, no espelho das suas lindas palavras, Samila. Muito obrigado. Olá, boa noite. Pois eu gostaria também de deixar as minhas saudações a todos e todas, em especial ao pastor, porque é fato quando a gente pensa que as coisas é como a gente quer, e na verdade nem sempre é dessa forma. E convivendo nesses módulos da
esses modos virtuais, né, da escola, a gente descobre novos horizontes. E eu fico muito feliz, pastor, de saber que o senhor é essa pessoa de mente aberta, essa pessoa que vem a somar, a contribuir. E não somente aquela pessoa que é mais uma pessoa, porque a gente sabe que tem pessoas que é somente mais uma pessoa que prega o que já vem dito, né? E o senhor é essa pessoa que vem com essa inovação, com essa provocação, nos mostrando os dois lados da moeda. Então, é algo que fica marcado nas nossas vidas, é algo que nos deixa inquieto, e que essa inquietação da gente vai servir como novos caminhos. Então, desde já, a minha enorme gratidão, e por onde fores, a gente fica o Senhor no nosso coração. Agradecer também ao pastor Quino, né? De novo, e já fica convidado para vir estar aqui também com o Padre Machado, ouvi-lo, interagir, assim, e que a escola seja também um espaço de encontros, né? De vários encontros, e que a gente possa ir sendo o povo de Deus e construindo o reino de Deus na Terra a partir desses encontros. Em nome da escola, a gente agradece de coração. É muito obrigado mesmo. Tem gratidão? Tem, mas muito obrigado. Nós nos obrigamos a retribuir, sempre e sempre. Amém. Eu gosto muito de Santa Teresa d'Ávila. E eu tenho cantado uma oração que foi musicada de Santa Teresa, que me toca muito o coração, e eu espero que eu consiga me lembrar da letra e que vocês gostem. É assim. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.